Bom dia, nosso retorno com você e a reflexão do Santo Evangelho. Hoje já estamos na sexta, o Evangelho está em João, capítulo 21, versículos 1 a 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dos 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tende alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se no mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, depois que Jesus havia aparecido, já por 2 vezes, esses discípulos que estavam lá, à margem daquele local de pescaria, no mar, eles então seguiram a sua vida. Vamos pescar. Essa é a nossa vida. Vamos pescar. Só que eles pescaram a noite inteira e não conseguiram pescar nada. Nada. De repente, eles observam que Jesus estava à margem, mas sem saber que era Jesus. E há um diálogo entre eles. E Jesus pede: Olha, joga essa rede à direita da barca e vocês vão conseguir pescar. Pescaram. A rede ficou cheia, tão cheia que estava até difícil de retirá-la das águas. E naquele diálogo que houve, João reconheceu e disse para Pedro: Olha, Pedro, é o Senhor. Simão Pedro vestiu rapidamente a roupa, não aguardou que o barco chegasse até a areia e foi se encontrar com Jesus. Os outros discípulos foram depois. Olha, Jesus é aquele que mostra que está sempre com a gente. Ele não nos abandona jamais. Fosse o contrário, teria morrido na cruz por conta dos nossos pecados. E ali ele aparece mais uma vez aos seus discípulos, se alimenta com eles. E perceba que tem um determinado momento do Evangelho que diz que quando a rede foi ser retirada, apesar de ter 153 peixes dentro dela, ela não se arrebentou. Olha, meus irmãos e minhas irmãs, quanto mais e mais pessoas vierem para esse caminho de Jesus, mais força esse reino de Deus vai ganhar. E ganhando, ele jamais será um reino que irá decepcionar aqueles que estiverem o procurando. Claro que não. Jesus ganhou na cruz a possibilidade de entrarmos nesse reino. E ele é um reino que está aí para todos nós. E Jesus é aquele que vai nos alimentar, é aquele que vai estar conosco, é aquele que vai cada vez mais se aproximar de todos nós. Mas é preciso que a gente faça uma escolha. Tem até uma música muito conhecida, que diz que é preciso saber viver.
existe o mal e o bem para a gente escolher. E o bem, a vida, é Jesus. O mal e o ruim, o inimigo, é a morte. Então escolhamos bem. Jesus está sempre disposto, sempre disponível, dizendo: venham, que nós sigamos, rememos a cada dia, a cada instante, até Jesus. Amém.